Salve turma do Momento Geografia, dando continuidade à nossa aula sobre globalização, parte 2 com o professor Ronivaldo Magno. Lembra que no primeiro momento nós trouxemos para ti a abordagem sobre o conceito de globalização na perspectiva de Milton Santos, que nos diz como sendo um processo de interdependência entre as nações. Então os países estão cada vez mais dependentes entre si, seja nos fatores econômico, cultural, político ou ambiental. Lembra, é isso que a gente tem que entender quando fala de globalização. Analisando agora o conceito de nova ordem mundial. Até aquele momento existia uma bipolaridade no mundo, capitalismo versus socialismo. Vai lembrando, tudo bem? Então, com a queda do Muro de Berlim em 1989 e finalmente com o fim da União Soviética no ano de 1991, o sistema capitalista ele se torna um sistema hegemônico no mundo. O mundo passa a se tornar unipolar. Essa é uma nova reestruturação geopolítica no mundo chamada de nova ordem mundial. A partir daí o capitalismo entra na sua fase global, ele se torna globalizado. O capitalismo se expande em direção à América Latina, aos países do leste europeu, ao continente africano, ao continente asiático, e com essa expansão capitalista ocorre o avanço do neoliberalismo, que tem como principal característica a diminuição do poder do Estado. Então aquele Estado grandão, controlador de tudo, ele passa a se fazer cada vez mais ausente. O sistema, a política, a economia neoliberal ganha força e espaço nesse contexto. Quando nós analisamos o processo de globalização, é importante nós destacarmos também que ele se concretizou graças aos avanços tecnológicos que ocorreram principalmente em duas áreas, nos transportes e na comunicação. Se antigamente uma viagem do Brasil até Portugal levava em torno de 1 mês e meio a 2 meses de caravela, hoje em dia as viagens levam menos de 12 horas, só que de avião. As distâncias em quilômetros entre os dois países é a mesma, o que mudaram foram os meios de transportes. Antigamente caravela e agora avião. A nossa percepção de mundo ela passa a diminuir. David Harvey diz que a partir do processo de globalização ocorre o encurtamento das distâncias relativas. O que isso significa, professor Rony? As distâncias entre Brasil e Portugal são as mesmas, só que hoje em dia nós levamos bem menos tempo do que antigamente. É como se o mundo pudesse caber na palma de nossas mãos. Hoje em dia eu posso aprender qualquer língua pela tela do meu celular. Eu posso conhecer qualquer parte do mundo pela tela de um notebook, de um computador. Mas esse lado da globalização ele nos traz consequências que não são somente benéficas. O fortalecimento da xenofobia, que não é só a aversão ao diferente, mas sim o ódio ao contrário, ao estranho, ao diferente, e também a exclusão digital. O Milton nos diz que é muito bonito, tu estás na tua casa aí acompanhando essa videoaula, aprendendo um pouco mais. Para quem faz parte do processo de globalização é tudo muito lindo. Mas não esquece e tem consciência de que a globalização desde o seu início ela se dá de forma desigual. Em pleno século XXI existem pessoas que não sabem ler nem escrever e que não fazem ideia desse mundo global que eu contei para ti nos minutos anteriores. Essas pessoas estão à margem e totalmente excluídas desse mundo globalizado. O Milton Santos nos diz que para essas pessoas o processo de globalização não é tão lindo quanto possa parecer. Pessoal, sobre globalização é isso, tudo bem? Eu espero ter contribuído com o teu conhecimento. Deixa eu te falar que o projeto ele surgiu com o intuito de criar vídeos curtos que pudessem te prender para que tu consiga assistir até o final. Claro que tinham muitas outras partes de globalização que a gente poderia debater para ti, mas eu acredito que o essencial, as principais características desse conteúdo foram abordadas e que vão contribuir no teu processo de ensino-aprendizagem. Então se tu gostou, curte, comenta, compartilha, para que a página possa atingir um número cada vez maior de pessoas. Valeu!